dias, família Pô de Café Podcast, sejam muito bem-vindos. Não vou dizer segundou, porque essa semana é especial, essa semana com muitas pautas e com convidados sempre muito especiais. O programa de hoje recebe com muito prazer um dos profissionais que chegou recentemente em Três Pontas, e assim como eu disse na pauta recente, numa reportagem recente, do delegado Dr. Guilherme Panterli, esse convidado de hoje também chegou com muita simpatia, com os dois pés na porta, mostrando o serviço, mostrando a qualidade, a eficiência da corporação que ele representa e também, claro, a sua assinatura pessoal nesse trabalho fantástico que eles têm. Agora sim, eu apresento com imenso prazer Capitão Ederson Januário, ele que é de Lavras e que está em Três Pontas, coordenando a 151ª Companhia da Polícia Militar de Minas Gerais. Capitão, imenso prazer, sabe da satisfação desde a primeira vez. Vou contar um segredo para você, gente. O Capitão Ederson é daquelas pessoas que, quando a gente é apresentado, a gente já fica muito satisfeito, apesar da pompa do cargo, da responsabilidade do cargo, da questão da hierarquia do militar. É uma simpatia. Recebe todos com muita educação, com muita simplicidade, e isso, para mim, além de outras tantas qualidades, outras tantas coisas, é um diferencial que a primeira vez que eu estive com ele foi no auditório da Cocatrel, num evento lá. Eu falei, caramba, temos aqui mais um grande policial para coordenar e cuidar da nossa segurança, mais um ser humano que realmente já chega fazendo a diferença. É assim mesmo, capitão? Boa noite. Boa noite, Roger. É um prazer imenso, né, estar aqui para esse bate-papo, né, para essa conversa. E é uma satisfação, né, poder estar aqui na cidade de Três Pontas, comandando aí a 151ª Companhia de Polícia Militar, e que aqui a gente fala que é a minha segunda casa, né, já que eu sou natural de Lavras. Eu tenho a família lá, mas estou aqui na cidade de Três Pontas como comandante, né. É um grande prazer. Antes da gente falar sobre a vinda para Três Pontas e outros assuntos importantes, capitão, eu gosto de lembrar que eu estive em Lavras, estive trabalhando em Lavras Sim, durante a campanha política da então deputada Dâmina Pereira, esposa do Carlos Alberto. eu sei. Trabalhei com eles um período lá e eu fiquei, capitão, extremamente empolgado com a, a forma como as coisas funcionam na cidade de Lavras. Fique à vontade, me corrija naquilo que eu estiver Sim, exagerando, com que eu estiver certeza. errado. Por exemplo, gente, trânsito, que é uma das minhas áreas, eu também, além de jornalista profissional, eu sou credenciado pelo Detran como instrutor de autoescola. Estamos, infelizmente, há anos-luz no comparativo do trânsito em Três Pontas com o trânsito em Lavras, principalmente no tocante à educação. Lá em Lavras, eu não sei se. Até uma curiosidade, capitão. Não sei Uhum. se é em Lavras inteira, mas no centro, o pedestre sinaliza, como está no Código de Trânsito Brasileiro, sinaliza a intenção de atravessar a rua, todo mundo já para. Não é assim? Roger, vamos já então tocar no assunto. Como você falou, que eu venho de Lavras, e quando eu cheguei aqui, realmente eu senti essa diferença, né, entre essa questão aí do trânsito, principalmente na questão da educação. Quando é o que você falou, realmente, na cidade de Lavras, os motoristas, né, até mesmo os pedestres já têm essa consciência, né, na faixa de pedestre. Quando a pessoa já, assim, o próprio motorista, quando ele, no meu caso, vamos falar no meu caso aqui, eu já vejo uma faixa de pedestre, eu já vejo que ali tem uma possibilidade de uma pessoa atravessar. Então, assim, tem essa consciência, o pessoal tem essa consciência mesmo, o pessoal de Lavras. Então, o pedestre pisou na faixa de pedestre lá, o pessoal já para. Então, o pedestre atravessa com essa segurança lá na cidade de Lavras. E nós temos realmente essa diferença aqui na cidade de Três Pontos. Nós temos
Eu vou contar assim, um exemplo. Né? Foram dois exemplos que aconteceram comigo aqui na cidade de Três Pontos. Né? Assim, eu não estou criticando a questão da cidade, mas assim, eu estou chamando a atenção do pessoal para essa conscientização Perfeito. na área de trânsito, né? No quesito de trânsito, para os motoristas principalmente, porque o veículo ali, a pessoa já é uma faixa de segurança, chama faixa de segurança, a Sim, pessoa já atravessar. sim. E o pedestre tem essa consciência, olha, aqui eu posso atravessar porque é uma faixa de segurança, então eu vou atravessar. Então, o motorista que não vai respeitar aquilo ali, o pedestre vai atravessar, vai acabar sendo atropelado. Então, assim, citando um exemplo, voltando no exemplo aqui, eu, ali na academia mesmo, eu saindo da academia, você falou que é instrutor, você foi instrutor, você foi... Sou instrutor de É autoescola. instrutor de autoescola. Ainda hoje. Então, assim, o que aconteceu? Eu vi um veículo da autoescola, né, 3 meninas tentando atravessar a faixa e um carro de autoescola, não sei quem estava dirigindo, se era o próprio instrutor, se era, né, o aluno, mas assim, não parou na faixa. Né? Assim, por que me chama a absurdo. atenção? Porque é uma autoescola, ali Sim, está ensinando sim. a pessoa a dirigir. E outro momento também, que eu estava até de moto, eu estava subindo a Ipiranga, e tem uma faixa elevada ali. E eu vi até uma pessoa tentando atravessar a faixa. Eu já detectei ela de longe, né? Tentando atravessar a faixa e os carros não param. Eu tava fardado, na minha moto. Aí eu parei para a pessoa atravessar e os carros do outro lado não pararam. Aí eu falei assim, será que eu vou ter que fazer uma intervenção aqui? Vou ter que atravessar minha moto na frente dos carros lá para poder fazer com que as pessoas parem para que a pessoa atravessar? Então, assim, foi umas coisas que me chamaram a atenção aqui na cidade de Três Pontos, né? E eu chamo o pessoal para essa conscientização de respeitar mesmo as normas de trânsito, né? Principalmente nessa questão do pedestre, né? Da faixa de segurança. Gente, vocês estão vendo como que o programa de hoje promete? Muitos assuntos interessantes, muitos assuntos importantes para a gente poder discutir, trazer com o querido capitão Ederson. E antes da gente continuar nesse primeiro capítulo, que é trânsito, que é uma coisa que eu gosto bastante de tratar, também por conta da necessidade da gente abordar esse tema, deixa eu lembrar que a gente está ao vivo pela Rede Mundial de Computadores, estamos ao vivo no Facebook do Conexão Três Pontas, e para você que está em casa, no trabalho, em qualquer lugar, quer depois reassistir ou assistir pela primeira vez o programa, porém no módulo gravado, ele fica gravado no nosso Facebook, mas também, ó, preste atenção porque ele vai depois lá para o YouTube, Podcafé_podcast, para que você possa assistir pelo YouTube na hora que você quiser. E como se não bastasse, ainda tem os recortes, tem os shorts que a gente tira lá do YouTube, os melhores momentos das principais falas do Capitão Ederson também estarão em forma de recortes nos próximos dias para que você possa acompanhar. E tá a fim de mandar pergunta, sugestão, crítica, elogio, mande pelo nosso WhatsApp 999754248 ou então aqui mesmo na descrição da publicação da live você pode mandar a sua pergunta. Capitão, nós até já conversamos sobre isso num trabalho bacana que a Sim. Polícia Militar estava fazendo lá na Avenida Oswaldo Cruz. Eu tenho a tese, até a gente está vivendo a Semana do Advogado, ontem foi dia do advogado, a gente pôde conversar isso com o Dr. Manquivel, na sexta-feira com o Dr. Lehner, sobre algo que, para mim, enquanto instrutor, é fundamental. Eu acredito que só haverá uma grande... Porque, assim, sempre a polícia precisa fiscalizar mais. O efetivo da polícia não dá conta, é muito pequeno. Mas eu acredito que há uma série de outros fatores que as pessoas deixam em segundo plano. Por exemplo, a malha viária de Três Pontas não combina com o número de veículos que se tem. A cidade foi construída, projetada para uma estrutura de 1/3 ou mais de veículos do que a gente tem hoje. A questão da educação também, para mim, é uma coisa fundamental. E o que eu falo? É a tônica dessa pergunta. Só vamos resolver a questão de melhorar o comportamento de todos os usuários da via no trânsito
quando, na minha opinião, aí é uma questão subjetiva, é só uma opinião, trânsito, educação para o trânsito, ah, o Código de Trânsito Brasileiro, regra de circulação e conduta, principalmente infrações e penalidades, forem matéria da grade curricular numa escola pública, numa escola convencional. Então, junto com português, com matemática, com história, com geografia, com inglês, também penso eu que deveria se ensinar trânsito, legislação de trânsito. Qual a sua opinião sobre isso? Ô, Roger, olha que interessante, né? Isso que você falou. E realmente nós tivemos uma conversa, você vai lembrar aí, a respeito do que você acabou de falar aí, da questão da cidade de Três Pontas. Isso, com o número de veículos, não comporta mais. E o que está acontecendo? A tecnologia hoje ela está bastante avançada, Sim. vamos dizer assim, né? E o que acontece? Que nós conversamos a respeito das motocicletas elétricas, que a gente conversou uma Exato. vez, né? Exato. Aí você até me perguntou, capitão, você não acha que esse pessoal vai ter que passar por um treinamento, né? Porque realmente, né, quando você fala aí da escola, aí seria um momento aí interessante para isso, né? Porque nós temos aí o pessoal que, até menores, né, de idade, andando na motocicleta, vamos falar assim, no, nessa motocicleta elétrica, né? E o que acontece? Que é, vamos dizer, o veículo autopropelido, né? Que é hoje a lei Sim. nos traz esse conceito. E esses menores, eles estão transitando junto dos veículos aí na cidade. Não tô falando aqui, para querer regulamentar, querer atrapalhar, mas assim, eles não conhecem regra de trânsito. Não tem conhecimento Exato. de circulação, Exato. né? Como é que eu vou fazer uma conversão, como é que eu vou circular entre os veículos, os carros, as motos mesmo, os ciclomotores, né? Então, elas não têm esse conhecimento. E o que acontece? Isso aí poderia, né? Numa situação aí, uma escola ou da educação mesmo, ter uma grade para isso aí, para ensinar os estudantes, né? Os menores, nesse sentido. E indo para a área da educação. A educação no trânsito hoje. Um outro exemplo que eu posso citar aqui, são dois exemplos, vamos dizer assim, né? Que às vezes eu fico meio, até cobro dos meus militares lá, né? Pra gente tentar mudar essa cultura da cidade de Três Pontas, que é estacionar na contramão de direção. É um dos detalhes, né? Fila dupla. Olha só, esses dias eu vi um vídeo, né? Não foi aqui em Três Pontas, mas foi só a título de exemplo. Um veículo que estava na contramão e a moça foi sair. Por quê? Para estacionar na contramão, a pessoa tem que pegar a contramão de direção. Ela pega a contramão de direção, estaciona. Sim. E ela tá na contramão. E porque quando ela vai sair, ela vai fazer o quê? Vai transitar na contramão de direção. Aí tinha uma moto transitando, normal, na via dela, certa ali. E a moça foi sair do veículo, com o veículo, né? Como ela foi sair na contramão, o motociclista nem imaginava. Aí bateu de frente com esse veículo. E a mulher ainda reclamou do motociclista. Ela queria ter razão naquela situação dela, né? Assim, eu não sei falar se a questão de educação, olha só a cabeça da pessoa, né? Eu estacionei na contramão, eu não sei se ela acha que ali é permitido, porque o Código de Trânsito nosso traz, que é proibido. Então, cabe até a remoção do veículo, né? Sim. Cabe até a remoção do veículo, porque está estacionado irregularmente. Mas mudou muito. Mudou muito. Até meus policiais militares, que até em bairros assim, lá na cidade de Lavras, é difícil você, bairro que eu falo afastado, não na área central, é difícil você ver um carro estacionado na contramão. É mesmo? Então, mesmo nos bairros? Pode observar. Vai sim, mas não é igual eu cheguei aqui em Três Pontos que eu vejo, né? A gente está mudando essa cultura, né? A gente não é só com multa, é o que eu falo com o pessoal aqui, né? Não é só com a multa que você vai mudar a cabeça da pessoa, é orientar ela. Perfeito. Uma pessoa que você abordou ali, que você vai orientar ela, você vai conseguir ali depois ela pensar, não vou estacionar na contramão. E falando de uma outra situação, eu trabalho muito aí com a prefeitura, né? Setor de trânsito, a gente conversa muito em relação às questões das vias, né?
E o pessoal tem tentado melhorar muito aí a questão da circulação dos veículos na cidade. Eu moro lá na cidade de Jardim e eu venho deslocando de lá, sentido aqui pela Avenida Oswaldo Cruz, sentido ali o quartel, né? E ali, o que acontece? Naquele cruzamento da Oswaldo Cruz com Ipiranga, a prefeitura acertadamente, ela fez uma marcação viária ali, dividindo a via em dois, né, com sentido único, né, pista única, dividiu ela em dois, de modo que a pessoa que está indo seguindo pela Oswaldo Cruz e quer permanecer seguindo pelo Oswaldo Cruz, cruzando a Ipiranga, ele permanece do lado esquerdo. E quem está querendo da Oswaldo Cruz virar para Ipiranga, sentido centro, ele permanece do lado direito ali e vira. Exato. Só que o que acontece, né? Isso eu fico muito chateado com essa situação. As pessoas, assim, em tempo de causar um acidente, tem certeza, vai causar um acidente um dia. Né? Mas, assim, antes disso, a gente vai atuar lá para tentar corrigir essa situação. A pessoa quando eu estou indo seguindo pelo Oswaldo Cruz, que eu estou pro lado esquerdo certinho ali, que eu vou seguir reto, aí vem um bacana, que não quer aguardar a vez dele, aí pega pela direita ali e quer atravessar. E a pessoa quando eu estou atravessando na Oswaldo Cruz pela Ipiranga, eu estou observando se não está vendo veículo de carro. Eu não estou vendo um cara de carro. Em tese, o cara que está vindo do meu lado vai virar para a direita. Então, quando eu estou observando, prestando atenção aqui, e eu vou seguir para Ipiranga, esse carro vem, atravessa na frente, ou aí causa um acidente ali. E as pessoas ainda querem achar ruim disso, né? Eu acho absurdo. É uma situação complicada quando a gente fala de trânsito, capitão, porque tem até um desenho do Walt Disney, não sei se o capitão já viu. A gente até utiliza muito em autoescola um desenho do Pateta. Sim, ele se transforma esse quando... É icônico. Né? É icônico. Que ele se transforma quando ele está na frente de um volante. Ele é um cara sereno, pacato, educado, mas na hora que ele senta e põe a mão no volante, ele vira um monstro. Começa a virar um monstro. E ali ele acha que ele é dono da razão em qualquer situação. E aí, gente, capitão, tem alguns exemplos que mostram exatamente que as pessoas não têm muita noção de trânsito, não têm muito conhecimento. Um exemplo que eu falo sempre é que as pessoas nem imaginam que o Código de Trânsito brasileiro pode e deveria punir pedestre. Sim, pedestre também é usuário de via e existe legislação para isso. Outra questão que mostra um pouco da falta de conhecimento. Eu parei aqui, eu estacionei o meu carro em frente à minha garagem e não tem problema nenhum. Como assim? O Código de Trânsito é claro. Você não pode nem parar, nem estacionar o seu carro em qualquer elemento de rebaixamento, de sinalização amarela, que não tenha menos de 5 metros da esquina. Você não pode. 5 metros para veículos pequenos. Para caminhões, carretas, ônibus e micro-ônibus, 10 metros. Aí a pessoa quer brigar. Não, eu parei o carro aqui na porta da minha garagem. Na porta da minha garagem eu posso tudo. Não pode. E não pode, né, capitão? Não é dessa forma. Assim, só complementando, Roger, quando a pessoa, por exemplo, né, eu estacionei o meu carro na frente da minha garagem. Não foi. Aí chega lá uma viatura, vê aquele carro na porta da garagem. Como é que eu vou saber que é do proprietário? Não estou falando assim em termos de código. É isso. Mas como é que eu vou saber que é do proprietário? Né? Não, e ainda, capitão, tem uma coisa interessante que o capitão tocou, que é o seguinte: em Varginha, durante um tempo, eu morei lá, quando eu trabalhei no Correio do Sul, no jornal, o que os motoristas estavam fazendo? Eles que moram ali na região do centro, e claro, para eles estacionarem, esquece, porque Varginha você não acha vaga. Eles estacionavam na frente da própria garagem e passaram a adotar a seguinte técnica, achando que resolveria. Passaram a pintar a placa do carro no portão. Para que o militar chegasse, para que o responsável pela verificação, pela fiscalização, essa placa está batendo com o que está escrito no portão, então esse carro é dessa casa, não tem problema. E não existe isso, capitão. Não existe. O Código de Trânsito não fala isso. Se o veículo for do proprietário, não existe. Não existe, não tem isso. Capitão, e em termos de
efetivo, que é uma dúvida que as pessoas sempre têm, depois a gente entra em outras áreas. Mas em relação ao trânsito, principalmente porque a Polícia Militar também tem o apoio, e aqui também vai um grande abraço aos valorosos guardas civis municipais, a Polícia Militar também tem o apoio da Guarda Civil, embora com um número muito mais reduzido do que já foi. Mas mesmo assim, com a sua experiência, capitão, é um número que, diante de tudo, de todo o caos que a gente vive no nosso trânsito, mereceria um número maior, precisaria de um número maior de agentes de fiscalização? Hoje, então, Roger, hoje nós estamos com um efetivo até relativamente bom da Polícia Militar e tem aumentado muito. O comandante tem olhado para essa questão da cidade de Três Pontas, né? Não tem deixado a cidade de Três Pontas esquecida. Então a gente agradece muito aqui o comando do 24º Batalhão, a senhora Tenente Coronel Bianca, e também hoje a nova comandante da região, né? Hoje a 6ª Região da Polícia Militar, nós temos a Coronel Deise, que é a nossa comandante, né? E então, assim, o comando tem visto isso, a cidade de Três Pontos, e isso tem aumentado. A gente chegou a ter aqui quase 40 militares, né? Então a gente, nos cursos de formação que vem formando, a gente tem aumentado esse número. E realmente é o que você fala, né? Quanto maior o número de policiais militares, mais eu tenho condições de fiscalizar, de atender ocorrências, mas assim, toda cidade ela tem um limite de policiais militares para se estabelecer, né? Como aqui é uma companhia de polícia militar, porque por que eu falo companhia? Para as pessoas entenderem, né? Que é uma companhia, nós temos, por exemplo, a cidade de Santana da Vargem, que é um destacamento de polícia militar, e lá é um comando de sargento, porque é uma cidade menor e um número reduzido, um número reduzido de policiais militares. Então lá é um destacamento, né? Nós temos outras cidades aqui, por exemplo, de Eloy Mendes, que é pelotão de polícia militar. Então o pelotão é comandado por um tenente. O tenente comanda o pelotão de Eloy Mendes, por exemplo. Interessante isso. Então, aí depois disso já vem a companhia de polícia militar, que é o comando de um capitão de polícia militar. E a companhia de polícia militar, por exemplo, a cidade de Três Pontas, a 151, era subordinada ao batalhão, que é o 24º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Varginha, que o comando do 24º Batalhão é a Tenente Coronel, que é a Tenente Coronel Bianca, a comandante do 24º Batalhão. Que também faz um trabalho maravilhoso. Demais, excelente. Sem perder o respeito, uma gracinha de pessoa também. Não, demais. É o mesmo exemplo do capitão Ederson. Tem a hierarquia, tem o cargo, enfim. Mas a tenente-coronel... Como é que chama a tenente-coronel? A Deise. É Coronel Deise. Ela é coronel. A Coronel Deise. Eu ainda não tive com ela, não sei se o capitão Ederson já esteve com ela. Já estive com ela. Também é da mesma forma? Uma pessoa excepcional. E como é que é? Agora uma curiosidade. O meio militar, historicamente, sempre foi, assim como foi, por exemplo, o meio do futebol, um meio quase que dominado na integralidade por homens. Poucas mulheres. Agora nós temos no 24º Batalhão o comando de uma mulher e mais acima na 6ª Região de Polícia Militar. 6ª Região de Polícia Militar, sede em Lavras, outra mulher, a Coronel Deise. O que muda? Para quem está de fora, a gente acredita que a grande vantagem, além de toda a força e o conhecimento que o militar já traz consigo nos anos de experiência, mas a sensibilidade da mulher, capitão? O Roger, assim, igual você citou, nós temos a Tenente Coronel Bianca no comando do 24º Batalhão na cidade de Varginha, que foi a primeira mulher no comando do 24º Batalhão. E temos a Coronel Deise, que agora é comandante da 6ª Região de Polícia Militar, a primeira comandante mulher na cidade de Lavras, né? Então, assim, da região. Então, é o que você falou, a sensibilidade, assim, o tratamento, não menosprezando os antigos demais, homens. Né, tratamento excelente também, né? Quanto a isso, mas muda na questão da questão da figura da mulher, né? A representação da mulher. Sim. Questão materna, uma mãezona sempre. Hoje a Polícia Militar, ela
tem nos seus concursos agora a questão de não tem mais aquela divisão de número de vagas, né? É ampla concorrência agora, tanto para mulher quanto para homem. Hoje nos concursos da Polícia Militar são assim. A concorrência agora é ampla. E uma curiosidade, capitão, os níveis salariais são equiparados ou existe diferença por conta de sexo? Não, de forma nenhuma. É função. É função. Que salário bacana. é Finalmente. mesmo salário que eu, capitão Edson. Isso vai depender do tempo de polícia, né? Uhum. Tempo de polícia, porque o cargo público tem as questões de, por exemplo, quinquênio, Sim. a gente Gratificações, gratificações, né? Mas, por exemplo, eu, capitão Ederson, com o mesmo tempo que uma capitã feminina, é o mesmo salário, é a mesma situação. Graças a Deus, na Polícia Militar não temos esse tipo de diferença, né? Capitão, voltando para a gente falar um pouquinho do trânsito, quais são as ocorrências mais comuns que a gente tem em Três Pontas? E me tire uma outra curiosidade. Eu falei para o Dr. Maquivel ontem aqui, jornalista tem o hábito de fazer sempre duas perguntas em uma, que é aquele medo numa coletiva de não conseguir depois fazer uma nova pergunta, então já emenda duas de uma vez e eu tenho esse hábito. Quais as ocorrências mais comuns aqui em Três Pontas no trânsito, me refiro ao trânsito? E Três Pontas é uma cidade que tem uma particularidade. É uma cidade que lá atrás foi dominada pelos barões do café. E essa questão de uma certa ditadura é muito forte, mas uma rigidez dos barões terem muito poder, enfim, acreditava-se que um filho, por exemplo, de um dono de muitas terras, de alguém muito rico, estaria, entre aspas, acima do bem e do mal para poder fazer o que queria no trânsito. Eu moro em Três Pontas, eu morei em Varginha, mas moro em Minas Gerais há 30 e poucos anos, 37 anos. Desde quando eu mudei para cá, eu vejo uma coisa que me chamou a atenção. Não sei se é assim em outras cidades. Por exemplo, pessoas que a gente sabe que são filhas de fazendeiro ou netos de fazendeiro, com aquelas caminhonetes gigantescas, há 30 anos atrás, os menores de idade, filhos, netos, dirigindo essas caminhonetes numa boa, sem cinto, braço para fora, sem carteira, sem habilitação. Saber se isso continua e se não tem nada a ver com essa questão de café, de poder, de ser uma coisa de Três Pontas, se é comum em outras cidades também. Olha, Roger, assim, é o que você falou, há algum tempo atrás a gente tinha realmente esse tipo de situação, né? Mas hoje é muito difícil, assim, eu falo contigo porque qualquer policial militar meu que abordar uma pessoa nessa situação, que seja um menor, dirigindo, aqui eu te dou certeza, porque os policiais militares que nós temos aqui são os melhores, assim, não tô querendo chamar para mim, não, mas nós temos aqui na companhia os melhores policiais militares da Polícia Militar de Minas Gerais, né? E te garanto que deparou com uma situação dessa, vai tomar toda a providência. Não tem. E você falando assim, quais são os tipos de ocorrências no trânsito, né? Nós temos a questão de as infrações de parada de circulação, né? As pessoas param de maneira irregular, assim, o que eu acho absurdo também, assim, falando, as pessoas param em vaga da Polícia Militar. Só pra você ter uma ideia. Você leva uma multa e... É o cúmulo da cara de pau. Né? Então, assim, não que assim, exclusividade, mas nós temos aqui pontos que são estratégicos para a Polícia Militar estacionar. Perfeito, para agir, para atuar. Para agir, para atuar, né? Vamos supor, eu preciso atuar na cidade aí, numa situação aí, eu não tenho uma vaga para poder parar, eu vou ter que parar a viatura no meio da rua e vou atrapalhar o trânsito. Então, eu tenho as vagas já destinadas à Polícia Militar, que eu vou chegar lá, parar. Então, são as ocorrências aí de circulação, né? Parada, estacionamento, circulação. Nós temos a questão, assim, de documentos, né? Infelizmente, ainda muitas pessoas com veículos irregulares, né? A gente não sabe qual que é a situação da pessoa, se é questão financeira, mas temos muito, assim, a questão que a pessoa... Só que hoje mudou muito a questão da nossa abordagem em relação a essa situação, né? Aí as leis também, em relação a isso.
Porque se hoje eu abordo um veículo e detecto que ele está com licenciamento atrasado, a pessoa, se ela tiver condições, ela pode fazer o próprio pagamento ali, né, fazendo o pagamento do retirou ali no site ali da fazenda, né, do IPVA ali, pegou aquele, pagou ali na hora, que ela, pelo celular, se ela paga na hora, a gente conseguiu ali detectar que ela pagou. Então a gente não tem a questão de providência de remoção do veículo, né? Sim, Ela vai sim, ter a questão da multa por transitar com sim. veículo irregular, mas assim, aquela situação que é a remoção, que vai gerar mais custo para É, ela, a não medida tem. administrativa não tem. Isso, Agora, não o tem. crime já foi cometido, a Isso, a infração já foi infração foi cometida. cometida. E são essas questões de parada de circulação, veículo com licenciamento atrasado. Habilitação também, falta Habi- dela? Habilitação nós temos também, né, essa questão dessas ocorrências, não tantas, mas temos bastante, né? Não é igual, não é um número assim que a gente vai falar que é a maioria das infrações, mas temos também esse tipo de situação. A gente depara com a situação ali. Só que quando depara com a habilitação, com o inabilitado, é o que eu falo. Às vezes, olha só, Roger, o condutor inabilitado, isso é muito grave o que acontece. Às vezes ele pensa assim, né? A polícia vai me parar, eu vou ter que correr. Aí ele pega o veículo dele, antes da gente abordar, ele sai em alta velocidade na rua. Eu, como policial militar, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu não sei se o cara está cometendo um crime, se é um sequestro, se ele está com arma de fogo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que perseguir para ver o que está acontecendo. Claro. Eu preciso abordar aquela pessoa. E muitas vezes, assim, a gente utiliza ali da nossa força ali, do uso diferenciado da força, numa escala mais alta e às vezes depois quando a gente consegue já abordar a pessoa e parar ele, vai notar que é só um inabilitado. Porque se eu parasse ele, se eu conseguisse abordar ele ali, era só, olha, chama aí um condutor habilitado, Sim. seu veículo não vai ser apreendido, se ele tiver com licenciamento regular, ele não vai ser apreendido. Aí você vai pegar seu veículo, vou passar para essa pessoa inabilitada, ela vai conduzir seu veículo, você pode ir junto com ela, pronto. A única questão vai ser a multa. Né? Aí depois que a pessoa correu, ele já vai, ali ele já começa a praticar crimes. Que é no caso de dirigir Sim. veículo inabilitado, Sim. gerando perigo de dano, se ele não causou um dano ali, ele direção perigosa. Que é o espírito de emulação, que é Isso, dirigir fazendo competitividade, enfim. justamente. E aí a situação só agrava para ele. Gente, o programa tá um sucesso, graças a Deus. Os números da audiência tá bacana. Já tem uma pergunta aqui que enviaram no nosso WhatsApp, eu já vou fazer pro capitão, mas antes eu preciso fazer o nosso jabá. Eu preciso lembrar daqueles que ajudam a fazer do Conexão Três Pontas um portal de notícias sério e do Pod Café Podcast a sua opção de grandes entrevistas. Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, o médico do coração, o nosso cardiologista há décadas, cuidando com muito amor e carinho, com muita competência, dos Três Pontanos e também dos Sumineiros. Deixa eu falar de Galvão Restaurante, almoço de qualidade, tanto para você comer no peso, prato feito. Lá tem um churrasco que é muito gostoso e ainda tem as opções de delivery. Vale a pena. Para você que, como eu, gosta de cortar as estradas, mas com responsabilidade, viu, gente? Nada de randandandan. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta para o capitão sobre isso, até é uma pergunta que fizeram aqui. Nós temos um motoclube aqui em Três Pontas, o Road 69, que eu faço parte, e a ideia é curtir a estrada, o vento no rosto, a sensação de liberdade, mas sem excesso de velocidade, sem misturar velocidade com o álcool e sem azucrinar a vida de ninguém. Assim que deve funcionar. Então, quem quiser fazer parte, desde que não seja da turma do Randandandan, estamos à disposição. Deixa eu falar de Reniarte Estamparia, para você que está afim, precisa de um uniforme para sua empresa, uniforme escolar, uniforme para todas as situações, confecções de todas as maneiras, com a estamparia de qualidade, seja ela no formato silk screen ou em
outros formatos, Reniart Estamparia tem sempre a melhor opção para você. Tibil Barbershop, para você que precisa e tá afim de ter um visual mais bacana. Hoje eu fui lá, dei uma cortada no cabelo, fiquei 6 dias mais novo. Tibil Barbershop, cabelo e barba para homem em 3 pontas. Não tem quem entenda mais e quem faça melhor. TV Conecta, para você que está afim de ter uma programação variada agora, tem a TV Conecta. O seu canal preferido está na TV Conecta. TV por streaming e que agora você não fica refém daqueles canais enlatados. E a internet aqui do Podcafé Podcast é ConectaNet. Deixa eu falar também de Gestão Agrosoluções, consultoria em gestão de fazendas. Procure o expert Gustavo Faria, que ele vai solucionar o seu problema da melhor maneira possível. Marquete Pereira e Tardioli Advogados Associados, parceiros do Conexão 3 Pontas e do Podcafé Podcast. Cantina Mineira Restaurante, o restaurante da Denise. Você sabia que 3 Pontas conta com 2 renomados nefrologistas, doutora Carla Cristina Bernardi, doutor Gabriel Fernandes Silva, os médicos que têm cuidado com muita eficiência da nossa saúde renal. Vale a pena. Eu lembro, gente, que há 9 dias eu perdi a minha mãe por conta de problemas renais. E eu tenho muitas pedras nos rins. As pessoas abusam demais do sal e não bebem água, viu, gente? Precisam. E antes que alguém também me pergunte, o Roger não para de passar a mão no nariz? Será que ele gosta de alguma coisa que não é legal? Não, eu tenho rinite e tenho bronquite. Tem umas pessoas que são maldosas, daqui a pouco vão falar que eu estava na frente do capitão, fungando sem parar. A doutora Carla e o doutor Gabriel realmente são 2 pessoas sensacionais. Vale a pena, viu, gente? Precisamos cuidar da nossa saúde renal. E para fechar, doutora Daniela Carvalho, a endocrinologista de 3 Pontas, ela que cuida e tem tratamentos específicos para longevidade mais saudável, emagrecimento, obesidade, menopausa e andropausa, sarcopenia, lipedema, terapias avançadas, implantes hormonais e terapias injetáveis. Sabe aqueles tratamentos que estão fazendo maior sucesso com as canetas? Pois é, não compre no mercado negro. A doutora Daniela tem tudo para você com muita qualidade, com muita eficiência, o melhor acompanhamento, resultados garantidos. De volta com o capitão Ederson Januário, comandante da 151ª Companhia da Polícia Militar de 3 Pontas, para responder a pergunta da Janaína, que mora no bairro Nova 3 Pontas e que diz, capitão, não aguentar as noites e madrugadas com algazarra, aceleraço e motos empinando naquela região. Se a Polícia Militar tem um plano de ação e tem obtido resultado em relação a esse problema, capitão. Roger, essa situação da Nova 3 Pontas já é de conhecimento nosso. Nós nos reunimos até com alguns moradores daquela localidade. Temos feito diversas operações no local e até nesse fim de semana, conversando com os policiais militares, no fim de semana passado, uma operação, tive um retorno que foi muito tranquilo, mas nós temos conhecimento da situação e estamos fazendo a operação naquela localidade. Muitas vezes, assim, acaba que talvez no horário que a gente está com policiamento, assim, realizando policiamento na cidade, essas pessoas vão para lá e fazem o algazarra. A gente já tem realmente feito alguns trabalhos lá e vamos continuar. Vamos continuar porque isso aí não pode. É o que eu falo, assim, nós tivemos uma situação aqui, né, não sei se você teve conhecimento, que era ali na questão do escadão. O escadão Sim. era um problema para nós, né, assim, tanto para a população que reclamava da situação ali, quanto a questão de segurança. Perfeito. Naquela localidade, né? E com o trabalho junto com a Prefeitura Municipal, e aqui eu venho agradecer o prefeito Luizinho, né, que sensibilizou ali com a causa e nos deu todo o apoio ali, na questão de dar esse apoio, olhando para esse lado da segurança realmente e olhando para as pessoas que moram ali perto.
que nós conseguimos ali dar uma tranquilizada naquela localidade. Tem alguns trabalhos que a gente ainda está fazendo naquela localidade, mas hoje minimizou demais. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente atacou essa situação do Escadão, deu uma normalizada, agora a gente parte para outras situações, né? Essa da Nova Três Pontas, como já é de conhecimento, todos os policiais militares nossos, a gente tem feito operações lá naquela localidade, mas infelizmente, assim, com determinado horário, às vezes que a viatura está atendendo a ocorrência, acaba que as pessoas vão para lá e acaba fazendo esses algazarras. Mas quando a gente chega também, aí a gente toma as providências que tem que tomar. E tem uma coisa tão interessante, e eu vou olhar para essa câmera aqui, para fazer uma pergunta para essa galerinha aí que adora um randandandan, adora empinar moto. Tem uma conta que não fecha, pelo menos para mim. Se a pessoa compra um veículo de 2 rodas e quer andar com uma roda só, ela poderia comprar um monociclo de circo. De repente compra até aquele narizinho vermelho, põe no nariz, sobe no monociclo, de repente consegue até uma vaga num circo aí, porque no trânsito não dá para você fazer palhaçada. Até porque você está colocando a vida de muitas pessoas em risco. Se você não respeita a sua própria vida, problema seu, dane-se. Mas em relação às outras pessoas, você precisa aprender a respeitar, porque você vive em sociedade. E em sociedade não é só o seu direito. É o seu direito terminando quando começa o do outro e vice-versa. Capitão, tem mais uma pergunta aqui da Ana Marta, perguntando em relação ao efetivo em Três Pontas. Quantos policiais temos em Três Pontas? Pergunta quantas são mulheres e se o número precisaria ser maior para dar conta da violência. Olha, Roger, nós temos hoje, igual falei, 47 policiais militares. Nós estamos com um efetivo até bom aqui na cidade de Três Pontas, né? Isso tem aumentado, igual eu falei, com a nossa comandante, o comando do 24º, tem dado essa atenção à cidade de Três Pontas e tem aumentado esse efetivo. Hoje nós temos, assim, para falar dessa questão de dar conta ou não, hoje, vamos lá, a cidade de Três Pontas hoje, na nossa região, 6ª região de polícia militar, entre 44 cidades, a cidade de Três Pontas é a 4ª cidade mais populosa da região, né? Nós temos na frente de Três Pontas a cidade de Varginha, Lavras, Três Corações e depois Três Pontas. Então, o número, a questão da criminalidade de Três Pontas está muito controlada, vamos dizer assim, com o efetivo que nós temos. Igual eu falei, são policiais, não adianta nada eu ter lá aqui um efetivo grande se eu não tiver uns policiais militares de qualidade. Então nós temos aqui assim, excelentes profissionais que não deixam a peteca cair. Aconteceu um crime, correm atrás até prender. Assim, eu não puxo também assim, só para a polícia militar. A segurança pública aqui, quando eu falo de segurança pública, eu já englobo Verdade. A polícia civil, a guarda municipal mesmo e a polícia penal. Nós temos aqui uma integração muito boa e foi um diferencial que eu vi aqui, viu, Roger? Em relação, assim, de um olhar positivo de quem está vindo de fora. Assim, essa integração que nós temos aqui realmente chama atenção. Polícia militar. E assim, eu te falo porque eu já vim de locais em que aqui não acontece essa integração. Polícia Civil não conversa com a Polícia Militar, Polícia Penal, com Guarda Municipal, não tem. É aquela rixa, né? E graças a Deus, assim, todos os locais que eu passei, eu tive essa questão de conversar, né, entre as polícias, a gente trabalhar juntos. Quantas operações a gente já realizou junto aqui com o Dr. Gustavo, agora com o Dr. Guilherme, e sempre junto trabalhando nisso aí, né? Então, assim, nós temos condições, assim, a cidade de Três Pontas está muito bem controlada a criminalidade. E olha que coincidência. Capitão Ederson, olha o tema que o capitão acabou de dizer e citou o delegado Dr. Gustavo Gomes, que nos deixou recentemente, hoje está em Varginha
coordenando a delegacia rural lá, mas muito presente ainda em Três Pontas, reside em Três Pontas, Dr. Guilherme Banterli fazendo também um trabalho lá em cima, no mesmo sarrafo. E a mensagem que chega é do Dr. Gustavo Gomes. Capitão é um parceiro de primeira hora, ser humano de uma humildade sem igual, gigante. Parabéns, Roger, pela escolha dos entrevistados. Quer comentar? O Dr. Gustavo é uma pessoa ímpar. Eu falo isso porque nesses 22 anos de polícia que eu tenho, a gente já deparou com diversos delegados de polícia, né? A gente sempre trabalha junto. Eu sempre busquei, assim, tentar... como que eu posso dizer que quando eu chegava numa cidade, assim, por exemplo, já teve cidade que eu trabalhei, que eu cheguei lá, que tinha essa situação da polícia militar não conversar com a polícia civil. É uma coisa histórica, né, capitão? É É uma coisa que vem lá de muito tempo atrás e em muitos locais, infelizmente, ainda hoje, é cada um por si, tem uma rixa. Isso mudou muito, né? Hoje já tá... Mas eu sempre busquei estreitar essa... Sim, é o seu perfil, né, capitão? Então, mas quando eu cheguei aqui, né, que eu deparei com essa situação aqui, né, o Dr. Gustavo fez e ainda faz, né, um excelente trabalho aí para a cidade de Três Pontas, porque tá sempre aí com a gente na questão rural, né, excelente trabalho que tem desenvolvido aí, eu vejo aí o trabalho que eles têm feito, o Dr. Gustavo tem postado aí a questão do trabalho, fez até uma prisão boa aí, a questão de furto na zona rural. Então, o Dr. Gustavo é uma pessoa excelente, assim. Todo mundo gosta do Dr. Gustavo. Sim. Eu não vejo quem fala mal dele. É pessoa excepcional. É um cara excelente. fantástico também. Capitão, eu tenho uma impressão, como cidadão e como jornalista, e aí não é puxar sardinha para o nosso lado aqui, não. Eu sou paulistano de nascimento. Para mim, a polícia, e os números mostram isso, não é só a questão da subjetividade da opinião do jornalista. Para mim, a polícia militar de Minas Gerais é a melhor do Brasil disparada. Pego, por exemplo, se a gente for comparar, claro que tem bons e ruins em todos os lugares, né, gente? Não dá para generalizar. Mas, por exemplo, a gente vê uma série de denúncias, de escândalos ou de apontamentos em relação à Polícia Militar do Rio de Janeiro, que também tem um trabalho maravilhoso. 99% acreditam são policiais compromissados, decentes, enfim. Mas tem uma banda podre, como tem em São Paulo também, que é a minha terra natal. Em Minas Gerais, é um negócio fantástico. Vocês querem ter uma ideia? Peguei alguns números aqui, capitão, para poder ilustrar a nossa conversa, que são realmente muito bacanas, e eu queria que o capitão comentasse. O primeiro ponto: a Polícia Militar de Minas Gerais existe há 250 anos, tendo sido fundada em 9 de junho de 1775. A corporação celebra o seu aniversário de 250 anos agora, em 2025. A PMMG é considerada, olha isso, a mais antiga força policial estadual do Brasil. Não à toa é a melhor. Sim, Roger. Então são mais de 2 centenas aí. Sim, 200 e meia de polícia militar, né? Realizando um trabalho então, maravilhoso. Assim, não é porque eu estou na Polícia Militar de Minas Gerais que eu... Né, mas assim, realmente a melhor polícia do Brasil. Assim, Polícia Militar do Brasil. Isso vou puxar para mim, porque é uma profissão que eu estou hoje, que eu estou trabalhando nela, que assim... com muito orgulho, né? Com muito orgulho mesmo, né? Assim, difícil até falar, mas demais a Polícia Militar. Tanto questão de treinamento dos policiais militares, essa busca constante de treinamento. Então, assim, os policiais militares, nossos policiais militares, realmente, Roger, assim, nós temos a melhor polícia militar do Brasil.
A Polícia Militar de Minas Gerais possui um efetivo de 36.348 policiais militares, incluindo ativos e designados para o serviço ativo, além de 4.812 servidores civis, de acordo com a Agência Minas Gerais e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. No entanto, há uma defasagem de cerca de 15 mil postos, já que a corporação tem um contingente previsto de pelo menos 51.669 policiais, conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ou seja, se no estado todo o número ainda é um pouco abaixo do que deveria ser e os índices de violência no estado estão em queda, mostra aquilo que o capitão falou sobre a polícia de Três Pontas, que mesmo não sendo um número gigantesco, é um efetivo bom, segundo o capitão, mas que dá conta do recado, capitão. Olha, Roger, assim, eu tava vendo aqui na questão do tema, a sensação de segurança, né? Anteriormente, vamos falar assim, antigamente, lá no começo, quando eu entrei na Polícia Militar, mensurar essa questão de segurança, sensação de segurança era um tabu na Polícia Militar. Como que vai fazer isso? Como que eu vou mensurar? Como que se mensura uma questão subjetiva? Um conceito que está dentro da pessoa, que é subjetivo. E hoje não, hoje nós temos condições aí de mensurar com o avanço da tecnologia, com essas questões aí, é possível. Hoje a Polícia Militar tem tem esse trabalho de mensurar essa sensação de segurança, de procurar entrevistar as pessoas e perguntar para ela qual que é a sensação dela, o que ela está sentindo ali, né? Se ela tem medo do crime, medo de sair à noite, faz essa questão da pesquisa. E hoje, desde o ano passado, nós temos o plano estratégico da Polícia Militar, que é um plano de médio prazo, a gente fala de 4 anos esse plano, a vigência dele é de 2024 a 2027, que traz dentro da perspectiva de sociedade como um todo, as diretrizes estratégicas, olha só para você ver que interessante, né? Que é aumentar a segurança e a sensação de segurança. Por quê, Rocha? Não adianta nada eu aumentar a segurança se a sensação de segurança está baixa. Sim. Né? E nós temos situações assim, locais em que as ocorrências, o número de ocorrências é muito baixo, mas as pessoas têm medo de sair, a sensação de segurança é baixa também. Ao contrário, também acontece os números, né, de algumas localidades serem altos, né, questão, vamos dizer, de crimes violentos. Quando eu falo de crime violento, só para o pessoal entender, são os crimes de homicídio tentado, na forma tentada, tirando ali a questão da morte violenta, que é homicídio na forma tentada, o roubo, né, a extorsão e o sequestro, a extorsão mediante sequestro. Então, esse tipo de crime causa mais violência, mais medo nas pessoas. Por exemplo, uma pessoa está transitando na rua, uma pessoa chega armada nela, rende ela e subtrai o bem dela. Ou então chega no comércio, rende e subtrai. Então, tem cidades que o número é alto, mas a sensação de segurança é baixa. E aqui na cidade de Três Pontas, que eu falei com você e com os ouvintes, que a cidade de Três Pontas, dentro do universo de 44 cidades da 6ª região de Polícia Militar, hoje nós temos a segunda melhor sensação de segurança das 44 cidades. Olha isso, gente. Eu vou pedir para o capitão frisar. É isso que você ouviu. Vou até mudar a câmera aqui, que eu quero aparecer aqui para dividir isso com o capitão. Das 44 cidades que congregam a 6ª região da Polícia Militar, Três Pontas está entre as duas com mais sensação de segurança. Com a melhor sensação de segurança. Nós, assim, perdemos, vamos falar assim, não é perdemos, mas a gente está atrás de Boa Esperança. Excelente, excelente. E isso, capitão, se deve a quê?
Isso, Não só a Roger. repressão, mas também a Não, prevenção? não, tem todo um contexto ali para você mensurar qual que é a sensação de segurança. Pessoa, é, por exemplo, igual eu falei, né? Você vê a polícia militar na rua, é um tema que a pessoa se sente segura. Por exemplo, eu estou caminhando à noite aqui na rua. Claro que antigamente a gente tinha medo de assombração, né? Eu Sim, falo assim, eu cito até um exemplo, quando eu verdade. namorava com a minha atual esposa, lá nos anos de 2000, 2001, 2002, que você saía na rua, eu saía da casa dela 3 horas da manhã, ia para casa à noite, para minha casa, era até um pouco distante, e tranquilo, né? Hoje, o medo era só a explicação, né? Hoje, assim, a gente tem, assim, a pessoa sente, se falar para mim assim, o caminho da sua casa, você caminharia, hoje eu teria mais cautela. Eu falo assim, cautela por Verdade. quê? O número de usuários nossos aumentou demais, questão da droga, né? O uso de drogas hoje ele está muito alto, então nós temos muito. E o que que acontece? Uma pessoa fissurada que não está conseguindo usar droga, não conseguiu dinheiro para usar Faz droga, qualquer coisa. e, né, pode querer cometer ali um roubo, né? Então, Sim. assim, a gente não pode. Mas atualmente, assim, a questão da sensação de segurança, a pessoa que não foi vítima, que não sofreu frequente a questão ali, até mesmo essa questão ali do convívio social da pessoa, dos vizinhos, a convivência com vizinhos, que a gente até fala que é importante termos uma rede de vizinhos ali que protegido, um olhando para o outro, isso tudo influencia na questão da sensação de segurança. E tem uma questão, capitão, que eu também gostaria de trazer para você que está acompanhando o programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembro mais uma vez, terminando o programa ao vivo aqui, ele fica permanente aqui no Facebook. Depois a gente já joga amanhã ele lá no YouTube, Podcafé Underline Podcast. E depois a gente tira os recortes, os melhores momentos, para que você possa acompanhar também. Tem duas questões. Uma que é motivo desse jornalista aplaudir e outra, por enquanto, é motivo desse jornalista ficar preocupado. Não sei se o capitão concorda. Primeiro eu vou em relação ao aplauso, que é esse circuito envolvendo, inclusive, o órgão, o Conselho de Segurança de Três Pontas, né? E a Polícia Militar, a Polícia Civil, enfim, vários órgãos e a prefeitura. Estou falando em relação à instalação de diversas câmeras pela cidade, o comércio envolvido. Isso realmente é algo fantástico que, dentro do que o capitão falou, trouxe muita sensação de segurança, ajuda e muito nesse quesito. E a questão que ainda me preocupa, e aí é o ponto negativo, acredito eu que também seja um motivo de alerta por parte do capitão e de todos os seus pares, é o quanto que em algumas localidades a cidade de Três Pontas é escura. As lâmpadas são fracas, ruas ermas, mulheres andando, transitando sozinhas à noite em lugares que realmente é um breu, você não consegue ver absolutamente nada. Mas tem um projeto de trocas de lâmpada. Ok, está demorando muito. E como cidadão, eu fico bastante preocupado e pedindo que as autoridades constituídas acelerem esse processo para que a gente tenha todas as ruas mais claras. Até porque todo cidadão é pagador de impostos, todo cidadão tem o mesmo direito que o outro de ter a sua segurança. É isso mesmo, capitão? Ou discorda? Ô, Roger, eu concordo. É, disso que você falou, ele está dentro do que eu vou explicar aqui, assim, sucintamente para o pessoal entender, como que um crime ocorre, né? Vamos dizer assim, o crime ele depende de três fatores, né? Que nas teorias ali da oportunidade, né? Que é o ambiente favorável, ausência de guardião no caso ali, o autor, a pessoa que quer cometer o crime, né? Sim. O autor que está disposto a cometer o crime. Então, assim, fazendo essas três situações, o ambiente favorável, o cometimento do crime, a ausência de guardião, o autor motivado, capaz,
vai acontecer o crime. Então, se a gente quebrar uma dessa questão que a gente chama do triângulo do crime, quebrou uma dessas aí, o crime não vai ocorrer. Se a gente tirar uma dessas, ausência de guardião, se eu coloco um guardião ali, meu celular está aqui e tem um guardião ali. O guardião, que a gente fala, não precisa ser só o policial militar, é os olhos das pessoas ao redor, uma pessoa que está ali, né? Mas trazendo aí para o lado da segurança pública, o policial militar, o guardião, está ali, né? Vai evitar que aquele crime ocorra, vai evitar que alguém ali subtraia o meu celular. Se nós não tivermos ali um infrator motivado, um infrator capaz ali, não vai ocorrer o crime. E dentro disso que você falou, o ambiente, que ele é favorável para o crime. Porque uma pessoa, vamos dizer assim, né? Hoje, questão de furto. O indivíduo, ele não sai por aí já com furto planejado. Um usuário de crack, ele não fez um planejamento para cometer um furto, igual algumas quadrilhas fazem para um assalto a banco. Sim. Então, o indivíduo, ele vai sair quando o alvo está disponível para ele. Claro. O alvo está disponível. A oportunidade. A oportunidade. Ali o alvo está... Aí ele saiu na rua aí tem um alvo disponível ali para ele. Ou então ali na questão do ambiente, vamos supor ali, a rua está escura. Ou então a praça escura. Teve um dia até que eu estava patrulhando à noite, eu vi uma praça muito escura, né? E as crianças jogando bola ali eu acho que é Praça São Cristóvão. Depois eu vou... Mas acho que é isso mesmo. Aí eu até estava patrulhando, eu vi as crianças até jogando bola na quadra do lado. A quadra tinha uma iluminação, mas a praça foi muito escura, né? Eu parei lá, né? Conversei com alguns moradores, perguntei para eles, olha, o que está acontecendo com essa situação da praça, né? Por que está escuro assim? Aí eles até falaram que já falaram com a prefeitura. Eu fui na prefeitura, conversei até com o Luizinho, né? Com o prefeito, conversei com alguns, acho que com o Alisson, com o pessoal. Eles até deram uma atenção na praça, iluminaram a praça. Mas eles me falaram que foi um problema, assim, que foi de segurança pública, que furtaram os fios lá. Caramba! Né? Aí já partiu para... Aí já caiu realmente um pouco de culpa em cima da Polícia Militar, né? Nós falhamos ali na prevenção. Mas esse trabalho, assim, que a gente vê, quando tem um local, assim, que está propício, que tem, esse ambiente aqui tá favorável para o cometimento de crime, vai acontecer um crime aqui. A gente toma as providências, igual eu fiz com o Renato da Prefeitura, né? Agradeço demais o pessoal da Prefeitura que né, na figura do prefeito Luizinho, que tem dado essa atenção para a gente, para a segurança pública, tem ajudado demais. Quando a gente leva uma situação para eles compram essa situação para a gente. E eu tô falando isso, Roger, não é porque tem locais que é difícil esse contato. Sim, tá? sim. Eu trabalhei em diversas cidades aí, e tem locais e tem cidades que esse contato é difícil, e aqui é muito fácil. E por outro lado, capitão, também gostaria do seu comentário, a questão desse trabalho conjunto, a cidade monitorada, muitas câmeras e o comércio todo envolvido. Então, Roger, com CEP, enfim. É daquilo que eu falei, quando eu falo da ausência de guardião, quando eu falo do guardião, a câmera também é o guardião. Então, Roger, hoje dificilmente um veículo entra na cidade de Três Pontas e sai sem ser detectado, sem a gente saber que aquele veículo entrou. Então, se ele cometer um crime aqui, eu vou puxar nos meus sistemas ali, eu vou saber qual veículo que foi, aonde ele foi, e consigo monitorar ele até onde ele chega. Então, hoje nós temos, assim, na cidade de Três Pontas, é um exemplo nessa questão de monitoramento digital. Hoje, a cidade de Três Pontas realmente é um exemplo. Nós temos muitas câmeras, né, diversas câmeras, igual eu te falei, né, você chega a qualquer ponto da cidade, até pela zona rural, a gente consegue verificar que esse carro entrou na cidade. Então, esse cercamento digital que nós chamamos é muito importante para a cidade. E, assim, isso ajuda demais na questão da prevenção do crime. Então, se os índices são baixos
na cidade de Três Pontos são graças a essa questão do cercamento digital que nós temos. Isso tem aumentado, tem expandido até mesmo para o campo, né? Para a área rural. Sem dúvida, sem dúvida. Atualmente, nós conversamos com uns moradores, até esqueço o nome, assim, eu ainda vou decorar ainda, mas é lá na Ucha, Marcelo mesmo, esse prefeito, naquela localidade dele ali. Sim. Conversamos com o pessoal lá e eles colocaram a CAN e integraram no nosso sistema. E a Polícia Militar consegue, né? E além disso tudo, capitão, é aquilo que a gente já conversou, mas eu acho que é fundamental salientar isso sempre. Além de todos esses elementos que são fundamentais, a disposição, uma equipe valorosa, dedicada, a prefeitura sempre disposta e apoiando, o Conselho de Segurança, os comerciantes. Eu tenho certeza absoluta que a união da Polícia Militar com a Polícia Civil, com a Polícia Prisional, com a Guarda Civil Municipal, todas essas entidades juntas realmente faz muita diferença. Acredito que talvez seja esse o grande diferencial da Polícia Mineira, que é não ter a vaidade de é só nós somos os melhores, nós somos os necessários. Enfim, ninguém vai bater de frente com a gente, muito pelo contrário, a Polícia Militar, que está sempre dando de si para servir o outro, não tem essa questão de vem cá, Polícia Civil, vem cá não sei quem, vamos junto, vamos traçar uma estratégia, alguma coisa para que a gente possa aumentar a segurança. Olha, gente, o mapa de segurança, que é uma questão bastante importante que a gente também tem que falar, o Mapa de Segurança Pública 2025 mostra que o Brasil reduz homicídios dolosos e bate recorde de apreensões de drogas. O Brasil registrou em 2024 redução de 6,33% nos homicídios dolosos em relação ao ano anterior. Foram 35.365 vítimas, em comparação com o ano anterior, que havia sido 37.754 em 2023. E mais uma informação importante, tem mensagens que chegaram aqui também, muito obrigado pelo carinho da audiência. Em Minas Gerais, dados recentes, viu, capitão? Indicam uma redução nos crimes violentos no primeiro trimestre de 2025, com queda de 7,48% em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de 7.490 para 6.930 ocorrências. No entanto, segundo o levantamento, mostra que o Estado teve um aumento de 3,7% nos homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte entre 2022 e 2023. Em relação à violência contra a mulher, olha que notícia boa, gente. Diante de tantos casos que a gente tem visto aí de companheiros, né, Roger? Você tinha que usar um outro termo, mas vamos deixar para lá. Aqueles agressores monstros nos elevadores aí, que agora virou moda, né? É assim, alguém faz um crime, os outros vão lá e copiam o modus operandi. Agora já tem 2 ou 3 casos iguais. Olha que notícia boa. Em relação à violência contra a mulher, houve queda de 24% nas vítimas de feminicídio consumado entre janeiro e setembro de 2024, na comparação com o mesmo período de 2023, segundo a agência Minas, que é ligada ao governo de Minas. Deixa eu te fazer uma pergunta para o capitão diante desse dado, para depois eu ler algumas mensagens aqui que já estão me cobrando. Capitão, violência contra a mulher em Três Pontas é um índice preocupante? Ô Roger, nós temos na cidade de Três Pontas, assim, um trabalho muito bom nessa questão de violência doméstica, que é a questão de violência contra a mulher. Não falo só em relação à polícia militar, mas quanto à questão do poder público também, né? Nós temos reuniões periódicas aí com
com a prefeitura. Hoje eu vou ficar devendo aqui a questão do nome do programa que nós existe, né? Porque é um tenente meu que participa. Até hoje, acho que está tendo uma reunião em relação a isso. Nós estamos buscando essa mitigação da violência doméstica. Hoje nós não temos, assim, falar assim, números alarmantes. Nós temos realmente, assim, a questão da violência doméstica, ela persiste, né, na cidade de Três Pontas. Infelizmente, nós temos ocorrências aí a todo momento, assim, não vou falar todo dia, mas principalmente no fim de semana, nós temos violência doméstica contra a mulher. Esse número ele tem caído, mas, igual eu falei, ainda persiste. Toda semana, capitão? Toda semana, assim, no fim de semana principalmente. E fatalmente ligado à bebida? Também, Roger, não é só a bebida, né? Nós temos realmente, assim, agressores que não são ali influenciados por nenhum tipo de substância, né? Que são índole ruim mesmo. A índole da pessoa. Mas, assim, o que eu chamo a atenção para a violência doméstica é a questão do ciclo da violência doméstica. Isso é importante saber, o ciclo, como que a violência ocorre. Primeiro, ela começa com a tensão, né? Às vezes aquela discussão, a tensão entre o casal, um proferindo xingamentos ao outro. Depois, dentro desse ciclo, né? Começando com a tensão, passando ali já pela agressão propriamente dita. Quando eu falo agressão, ela não é só física. A verbal, né? Tem a violência, né, que é a psicológica. Também, que é, no caso que você falou, a verbal, que ela vai da violência psicológica, a ameaça, né? São violências verbais. A violência patrimonial, violência sexual, todos esses tipos de violência que quando partiu ali para a fase da agressão. Só que aí, para chegar no ciclo, nós temos a fase do arrependimento. O que ocorre nessa fase do arrependimento? Porque nós falamos aqui que a mulher é a pessoa mais sensível, o ser humano mais amoroso, que tem essa sensibilidade. Então, muitas vezes, ela perdoa. E esse perdão e esse arrependimento não é só que eu falo assim de gostar, de amar a pessoa, mas tem um arrependimento quando a gente fala que a pessoa também ela tem uma dependência daquela outra pessoa, seja financeira, seja em outros sentidos, emocional, de dependência, né? Então, assim, aí tem essa fase do arrependimento que a pessoa, o homem, né, teoricamente se arrepende, né? Fala que se arrepende daquela situação e acaba que a mulher aceita ele. Por isso que eu falo assim, hoje a gente não pode julgar a mulher por conta disso, porque realmente ali ela faz parte desse ciclo, a gente tem que ajudar essa pessoa. E também temos ali, para fechar o ciclo, é a lua de mel, né, que o casal já se conciliou, né? E esse ciclo, por que eu falo que é um ciclo, ele vai voltar de novo. Fase da tensão, da violência, do arrependimento, lua de mel. Então a gente tem que quebrar esse ciclo, principalmente ali na parte do arrependimento. Fez uma vez, possivelmente vai repetir, né, capitão? Se não quebrar esse ciclo, vai repetir, Roger. E assim, o trabalho que a Polícia Militar desenvolve, que nós chamamos assim, quando nós damos a primeira resposta, é quando a pessoa chama no 190. Ligou no 190, que a gente sabe que aquele ali é uma emergência, a gente vai atender. Aquilo ali nós chamamos de primeira resposta da Polícia Militar. Nós temos serviço de segunda resposta, que é o acompanhamento desse casal, que é o acompanhamento da mulher e tanto do homem. Tanto da mulher quanto do homem, né? E hoje, assim, esse trabalho junto com a sociedade civil, o Poder Judiciário, a Polícia Civil, isso tem mostrado pra gente que está sendo um sucesso aí na cidade de Três Pontas, né? Que os números vêm diminuindo, mas ainda é aquela situação que persiste. Porque é uma situação que acontece no ambiente doméstico, é uma situação difícil. Gente, eu preciso ler algumas mensagens aqui, mas deixa também eu dar um recado especial aqui de um grande parceiro, grande amigo. Aliás, a qualidade de som e o som cada vez melhor no Podcafé Podcast tem a assinatura da MS Sonorização. Teremos em breve um encontro de motociclistas, um mini encontro lá no Café Colonial, indo para Santana da Vargem, perto da Madeireira ali, está começando a ser projetado. E
a MS Sonorização estará lá. E no final do ano, se tudo se confirmar, né, meu amigo vice-prefeito secretário de Cultura Maicon Machado, teremos em novembro finalmente encontro de motociclistas em Três Pontas, evento que não gera briga, por incrível que pareça. Justamente. Não é? Justamente. Tá. Gente, olha, olha quem tá. Como é que é, capitão? É um dos melhores eventos que nós temos aqui. Então, para você aí que aponta o dedo, aquele povo do demônio que só usa caveira, que tudo tatuado, tudo parece maluco, não sei o quê, quebre esse seu preconceito. Os encontros de motociclistas são um dos raros eventos no Brasil sem violência, dominado por famílias inteiras que participam desse evento e que gostam de rock and roll, o último reduto do rock. Deixa eu falar de MS Sonorização. Cansado de dor de cabeça com som e iluminação para o seu evento? A MS Sonorização e Iluminação chegou para resolver os seus problemas. Com equipamentos profissionais de alta qualidade, a MS Sonorização e Iluminação transforma qualquer evento em um espetáculo inesquecível. Seja um casamento dos sonhos, uma festa corporativa bombástica ou um show que vai ficar na memória, como os de rock nos encontros de motociclistas. A MS tem sempre a solução perfeita para você. Atendemos cerimoniais, noivas, promotores de eventos, empresas, prefeituras e muito mais. Nossa equipe, capitaneada pelo Matheus Santos, está pronta para te ajudar a criar a atmosfera ideal para o seu evento, com profissionalismo e muita interatividade. Não perca tempo, entre em contato agora com a MS Sonorização e Iluminação e garanta o sucesso do seu evento. Acesse o site mssonorização.com.br ou visite o Instagram @mssonorizaçãotp ou ainda, anote aí, ligue 998360924. MS Sonorização e Iluminação, amplificando grandes momentos. Querido Matheus Santos, competentíssimo. Deixa eu ler algumas mensagens aqui, senão eu vou apanhar na rua e daqui a pouquinho, depois das mensagens, tem o cara a cara. Programa espetacular. Capitão, tá tão bom que daqui a um tempo terá que arrumar uma brecha na agenda para poder voltar, viu, capitão? Com certeza. Edivar Naves, grande abraço, grande amigo Edivar Naves, militar, policial, das antigas, pega o touro à unha. Boa noite, meu amigo Roger. Michael Douglas Vitor Machado, o nosso vice-prefeito. Boa noite, amigos e internautas. Parabéns, capitão, pelo trabalho e pela empatia que sempre tem em frente às várias situações que surgem diariamente. Deus te abençoe. Obrigado pela parceria. Naves, novamente, parabéns, parabéns. E o Matheus Santos, MS Sonorização, sucesso. Pô de Café, seu programa diário, noturno. Sucesso, meu irmão, decola. Vamos decolar juntos. Capitão, quer comentar aí? Eu agradeço aí, né? O nosso Sargento Naves aí é uma pessoa que representa aqui a questão da 151, é uma pessoa excelente que nós temos, um excelente militar, assim, pessoa que eu tenho uma estima muito grande, gosto muito dele, e é o nosso vice-prefeito Maico, sempre parceiro. O Maico tá sempre reunindo, sempre que a gente precisa, que a Polícia Militar precisa, tá sempre atendendo a gente aí. Agradeço demais, né? Assim, só um assunto, eu não queria estender muito, mas é interessante que você falou assim, da questão do evento de motociclista, né? Eu, quando era tenente, mais novo, né? Tinha acabado de chegar, vibrando, né? Eu sou muito assim, o pessoal até nessa questão de eventos, né? Pego muito no pé do pessoal. Por quê? Você vai fazer um evento, você está colocando pessoas ali. Então, se você não der o mínimo de segurança para as pessoas, você pode colocar em risco a vida das pessoas. E isso é muito grave, porque você está fazendo um evento que você pode colocar uma vida em risco. Então, eu sempre fui muito disso, de buscar para a segurança
das pessoas, né? E teve uma vez que o pessoal foi fazer um evento até lá em Lavras, né? Lá em Lavras, na Cidade de Perdões, que eu fiquei preocupado com a situação do evento motociclista, a localidade que eles iam fazer, que era perto de um local que a gente tá tendo muito crime naquela situação, né? E eu fiquei preocupado com aquilo, né? Até fui no promotor conversar, porque o pessoal não tinha feito contato. Eu acho que era desconhecimento deles, não tinha feito contato com a Polícia Militar, que é isso, né? E hoje não, o pessoal faz esse contato, tem esse contato, tem muito contato com o pessoal aí de motociclista. Eu fiquei até preocupado com essa situação. Aí quando eu fui, eu assim, nem dormia, né? Eu fui para trabalhar lá naquele lugar, no evento. Aí cheguei lá, nossa, uma tranquilidade danada. E aí eu falei com o pessoal lá, conversei com os organizadores, falei, olha, é, aí eles falaram, não, capitão, ó, aqui pode deixar com a gente, se não brigar aqui, não vai ter briga. Se brigar, a gente mesmo, você pode ter certeza, a gente tranquiliza aqui. E assim, se alguém vier atrapalhar nosso evento, nós chegamos nele, conversamos com ele. Se não for ambiente para ele, ele vai sair. Exato. Assim, fiquei admirado com os eventos de o motociclismo são realmente fantásticos. Há alguns códigos de ética, como, por exemplo, a gente não aceita aceleraço, randandandan, zoeira no meio do evento. Isso não existe no meio, pelo menos na grande maioria dos encontros decentes que são organizados, né? E aqui em Três Pontas, Route 69, Chacais, agora Endiabrados, que é o novo motoclube, Chapelão, que é o motogrupo, Combatentes, também todos esses unidos, primeiro no evento lá no Colonial, dia 13 de setembro, e depois no encontro em novembro. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso, a gente vai fazer um programa especial sobre cada uma dessas pautas, desses eventos, mas vamos, capitão, agora mais do que nunca, trocar a tela para que a gente passe para o nosso cara a cara. Tá na hora, gente. Eu não consigo fazer programa de 1 hora com um convidado bom como esse que a gente novamente tem. É um privilégio recebermos os convidados que a gente tem recebido com papos realmente muito bacanas. Já passou de 1 hora, mas vamos lá, vamos com o nosso cara a cara para que a gente possa agora conhecer um pouco do lado pessoal, o lado mais humano do capitão Ederson Januário de Lavras. Há quanto tempo já em Três Pontas, capitão? Estou há 8 meses, 10 meses mais ou menos. 10 meses. Eu comecei aqui mais ou menos em outubro, 10 meses. Olha para você ver, já passou aí em torno de 8, 9, 10 meses, a gente pode dizer que 9 meses já nasceu em Três Pontas, desde a chegada do capitão Ederson, a sensação de segurança que a gente tanto pedia. E isso também de mãos dadas com o Dr. Gustavo, Dr. Guilherme, Guarda Civil, Polícia Prisional, meu amigo Ricardo, um grande abraço, que comanda a Polícia Prisional, estudamos juntos. Cara sensacional. Excelente. Também. Ricardo é gente fina demais. E gosta de uma academia, viu, capitão? Gosta muito da academia. Eu encontrei com o irmão dele aí nesse tempo atrás na academia. Fazia lá com a gente. Sim, ele passou na prova da polícia. Vai entrar aí, na Polícia Militar. Olha que espetáculo. Eu não esqueci o nome do irmão dele, mas vai entrar. Por falar em Polícia Militar, deixa eu mandar um abraço aqui para todos os policiais militares de Três Pontas. Mas eu quero mandar para algumas pessoas que eu tenho uma convivência maior e que eu gosto muito. A Sarita, que é... Sarita é sargento? É sargento. Sargento Sarita. Formou comigo soldado na cidade de Lavras. Caramba, Sarita é... 2004. É um amor de pessoa, eficiente demais, séria. E aquela flor, aquela rosa de Santa Terezinha tá comigo até hoje, viu? Minha querida amiga competentíssima. Deixa eu falar também, mandar um abraço pro Sargento Ribeiro, Sargento Rafael, que esteve aqui recentemente. Bacana demais a história com o menininho Davi. Em nome dele e todos os demais, mas tem um cara dentro da Polícia Militar que é meu irmão de alma. Amo de paixão, é um cara maravilhoso. Ele e o irmão dele, irmão de sangue, o Sandrinho. Tô falando do Maxwell, Sargento Maxwell. Excelente. Esse cara é fora da curva.
Maxwell é muito ungido. É um cara bacana demais também, né, Demais, né? É uma pessoa assim que tem pouco tempo que eu conheço ele, porque o Maxwell ele aposentou Sim. e ele foi reconduzido. Recondução é quando? Quando a pessoa aposenta, o policial militar aposenta, ele opta por voltar para o serviço ativo. Então ele foi reconduzido. Tanto que Mas, gosta. assim, uma excelente pessoa, assim. Ele é fantástico. Gosto dele demais. Todos os militares aí, da 151 são pessoas excelentes. E o Max também é aquele carinho que todo mundo tem. Aquela pessoa fora de série, ímpar. formidável, ímpar. Capitão, agora o cara a cara, que é aquele plágio, na maior cara de pau, a gente faz um plágio da Marília Gabi Gabriela, a maior entrevistadora desse país, e a gente também aproveita para homenagear com a canequinha do Jô aqui na mão. A gente lembra de José Eugênio Soares, o nosso eterno Jô Soares. É uma homenagem a esses dois. Perguntas rápidas, respostas urgentes, pouquíssimas palavras. Se eu repetir, pode discorrer. Combinado? Combinado. Mas a primeira pode ser um pouquinho mais completa. Como surgiu a Polícia Militar? Tentar ser o mais rápido possível, mas pode discorrer. Como surgiu a Polícia Militar na vida do Ederson? Olha, Roger, eu, quando criança, eu não tinha essa questão de ser policial militar. Não tinha. Não passava pela cabeça. Pela minha cabeça. Eu falo isso não é pela admiração, não é pela falta de admiração da profissão, mas assim, pela falta de conhecimento do que é a polícia militar. Então, como eu nasci em um local na cidade de Lavras, mas assim, um local de renda baixa, né? Sempre fui pobre, a família pobre, família com dificuldades, né? Então eu nunca tive essa oportunidade de conhecer a Polícia Militar. Então eu fui conhecer a Polícia Militar, ou conhecer o militarismo mesmo, que a gente fala, quando eu fiz o tiro de guerra, que eu me interessei pela parte militar. Eu fiz o tiro de guerra em Lavras no ano de 2000, né? O tiro de guerra 04031 em Lavras. E eu gostei da situação do militarismo. Daí em diante eu tentei prova para exército, sargento do exército, mas como tinha ali próximo já a polícia militar, eu me interessei por essa carreira da polícia militar. Isso há quantos anos? Há 22 anos. 22 anos de serviços prestados aos mineiros. Agora, a vida pessoal, o capitão Ederson é casado, tem filho. Me fala um pouquinho, tem irmãos? Tenho irmãos, sou casado, tenho com a minha esposa Zaira, uma pessoa que eu admiro demais, assim, pessoa ímpar na minha vida, que ajudou demais minha vida, assim, porque nós, Roger, policiais militares, nós não tem, assim, por exemplo, eu tô aqui em Três Pontos, elas estão em Lavras, né? Então, Família assim, continua lá. Família continua lá. Mas, assim, por várias vezes durante a minha carreira, eu mudei de várias cidades, né? E ela sempre me apoiando. Então, graças a Deus, Deus colocou as áreas na minha vida. E esse relacionamento fruto que se chama Sofia, né? Sofia fez 18 anos já tem 18 anos. Né? É uma pessoa que mudou a nossa vida, muda. Então, assim, a gente tem esse amor pelo filho mesmo, né? A Sofia é uma pessoa ímpar, gosto muito dela, amo a Zaira, então é uma pessoa são demais. Bacana, capitão. E me fala uma coisa, eu sei que todo mundo tá curioso aqui agora para saber. A filhota pensa em seguir carreira militar? Ô, Roger, até pouco tempo ela pensava em seguir carreira militar, mas não. Não? Já tem outra profissão em mente? Faculdade, né? Vai tentar na UFLA, medicina. Vai ser médica. A gente tenta incentivar ela mesmo. Que bacana. Dando todo aquele apoio. Dando essa oportunidade, né? Eu falo, Roger, que hoje eu trabalho para minha filha mesmo. Assim. Assim. A gente tem essa questão de trabalhar para a filha. Sim. Porque, igual eu falei, né? Onde eu nasci, a gente não teve. Você me perguntou de irmãos, nós somos em 8 irmãos. Tem 8 irmãos, né? Então a vida nossa lá atrás era muito difícil com 8 irmãos. Meu pai era pedreiro, né? Ganhava pouco. Então, para criar 8 filhos era difícil. Era difícil, né? Então, assim, o que eu faço hoje é visando o futuro da minha filha.
E dos irmãos todos, tem mais alguém nas forças de segurança pública? Não, nenhum. É o único? O único policial militar da... Igual eu falei, né? Eu não tive, assim, essa questão de família, de incentivo à família. A gente via, assim, alguns amigos que a gente tem que conhecer, por exemplo, um irmão que era cunhado, que é cunhado do meu irmão, né? Meu irmão era casado com a irmã dele, separado, mas que ele é o subtenente Delcio, né? Manda até um abraço, muito conhecido lá na cidade de Lavras. Todos que formaram recentemente aí já passaram pelo subtenente Delcio. Então ele era uma referência nossa lá na rua, né? Então, assim, como policial Que militar. bacana. Só que eu não tinha a visão de ser policial militar, até mesmo pelo o ensino, o conhecimento. Eu achava que aquilo para mim era uma situação difícil de chegar, né? Pela condição Pela financeira. condição E financeira. ao mesmo tempo eu fico imaginando o orgulho dos seus pais em vê-lo militar. São vivos ainda? Não, Roger. Já perdeu os dois? Meu pai, minha mãe, ela morreu em 81, 5 meses depois que eu nasci. Ela faleceu, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos de idade também. Não teve o convívio deles. Não, assim, praticamente sem o convívio dos meus E pais. foi Né? mais um motivo de vitória. Eu também vou abrir meu coração, viu, capitão? Até porque eu fiz uma terapia recentemente com a Raquel Lima, terapeuta, e ela conseguiu tirar um peso gigantesco. Recomendo, viu, gente? Terapia. Tem gente que acha que não resolve nada, que é conversinha para boi dormir. Vou contar uma coisa aqui só eu e o capitão aqui, ninguém vai ficar sabendo. Mas isso foi graças a Raquel que hoje eu consigo tirar esse peso, esse fardo, esse engasgo da garganta, capitão. Eu também, para mim foi complicado. Eu perdi minha mãe há 9 dias, mas o meu pai foi embora de casa. Eu tinha 2 anos, quando eu fiz 18 anos, que eu quis conhecê-lo e fui atrás. Fazia uma semana que tinham matado meu pai. Então, graças a Deus, eu nunca fui para o caminho das drogas, nunca tive como refúgio me drogar para querer afogar as minhas mágoas. O capitão também é um grande exemplo. Perdeu pai, perdeu mãe muito novo, e um homem vitorioso na carreira, galgando degraus importantes. É muito bacana olhar no peito e ver ali capitão, enfim, uma vitória pessoal. Acredito que a filha, que a esposa tem muito orgulho. Assim, o meu pai, Roger, ele realmente, assim, ele queria ver um dos filhos sendo um policial militar. Já me confidenciaram isso aí, né? Olha isso. Que meu pai queria ver. Mas de onde estiver, tá vendo. De onde estiver, tá batendo continência pro capitão Ederson. Vamos falar de coisa alegre? Capitão Ederson gosta de música? Roger, eu gosto. Não sou aquele ouvinte, mas eu gosto muito de... Tô num veículo aí, gosto de música. Que tipo de música, capitão? Eu sou mais um pop rock nacional, né? Legião Urbana. Gosto também ali de um... Não aquele... Esses... Tá de sacanagem, né, gente? Te juro que eu achei que ele ia falar música sertaneja. Respeito também, viu, gente? Mas ele já vem com pop rock e com Legião Urbana. Tá de sacanagem, capitão. Ótimo gosto. Roupa Nova ali, que é uma... que a gente gosta demais. Também... E gosta ali de umas músicas ali mais, por exemplo, Djavan. Nem um dia do Djavan, meu Deus. Um dia frio, um bom lugar para ler um livro. É o que eu vou ouvindo. Assim, no caso do sertanejo, assim, mais uns mais antigos aí. Vamos lá, Bruno Marrone, mais antigo, assim, mais... Aquele Bruno Marrone. Mas bem mais antigo, não, capitão? Bem... por exemplo, já que eu tô confessando as coisas aqui, eu vou confessar esse metaleiro roqueiro aqui, gente, é fã incondicional de Milionário Zé Rico. Mas eu gosto, capitão. Não, é bom. Eu gosto de ouvir. Assim, eu lembro muito meu pai quando ele fazia um café para trabalhar, a gente acordava de manhã e ouvia Milionário Zé Rico. O Zé Rico, sensacional. Capitão, quando o capitão não está em 3 pontas, a pergunta que eu faço para todo mundo,
no seu caso, eu acredito que onde o capitão está quando não está em Lavras. Não é isso? Mas tirando Três Pontas e Lavras, na companhia da família, qual um destino preferido? Olha, Roger, é Lugar que difícil gosta de porque visitar. eu sou uma pessoa muito caseira. Eu não sou uma pessoa assim de sair muito, né? Geralmente eu vou com restaurante, com a família, saio para restaurante, pesqueiro, que a gente gosta. Aqui já fui muitas vezes no Charneca aqui, então são locais, futebol, jogo um futebolzinho ali, mais ou menos, mas gosto de ir num campo. Capitão, ainda tem aqueles embates, aqueles confrontos da Polícia Militar? Muitos anos atrás, tá? Deixa eu falar aí de pelo menos 20 anos atrás, antes da reforma lá do quartel, ali tinha, não sei se ainda tem, ali tinha uma quadrazinha ali do lado ali. Cansei de jogar bola com os meus amigos militares da época ali, e a gente também jogava no ginásio coberto. Ainda tem isso? Não, Roger, hoje diminuiu muito, até mesmo pelo número de lesão dos policiais militares, né? Tá tendo muita lesão. Até hoje mesmo, hoje, falei com o Dr. Gustavo hoje, né? Porque o Dr. Gustavo também gosta de futebol. Aí ele até o ano passado nós tínhamos um campeonato entre as forças de segurança. Aí eu perguntei ele da situação, se esse ano vai ter. Ele até confidenciou que tá meio apertado com a situação dele na rural, né? Sim. Então, mas eu vou conversar com o Marrom e também com o Dr. Guilherme para ver se a gente faz isso aí com o Rosendo. A gente bacana. não deixar isso cair, não. Vamos fazer. Sensacional. Eu sempre gostei de futebol, hoje. Sempre assim, na minha vida toda, assim, enquanto criança, né? E tem um time do coração? Eu, assim, não é falar coração, eu sou corintiano, mas dificilmente eu vejo um jogo do Corinthians hoje. Eu já torci muito, mas hoje eu sou mais... É um homem inteligente, não tá querendo assistir jogo do Corinthians no momento, porque nós vivemos a maior crise moral financeira. Deixa eu chegar perto aqui, vem cá. Capitão Ederson, vocês estão vendo a humildade e a sabedoria de quem nos coordena através da Polícia Militar aqui em Três Pontas. Fã de Djavan, fã de Legião Urbana, corintiano, só falta dizer maloqueiro sofredor. Graças a Deus nós temos um de nós aqui na coordenação da Polícia Militar. Eu brinco, capitão, que são 3 torcidas que a gente praticamente nasce dentro de um presídio. Até porque eu sou paulistano, eu sou da região de Santana, que é colado no Carandiru. Então você pensa, eu nasci do lado do Carandiru e corintianos já pensaram que eu nasci lá dentro. Flamenguistas brincam que nasceu em Bangu e atleticano brincam que nasceu em Ribeirão das Neves, né? Mas são as grandes torcidas populares. Capitão, vamos falar de culinária. Como assim culinária com o Capitão Ederson? É o nosso cara a cara, gente. Capitão Ederson é bom de garfo? Já fui melhor. Sou bom ainda de garfo. Minha esposa cozinha muito bem. Qual que é teu prato preferido? Roger, eu gosto muito de tudo. Eu não tenho aquela questão de preferência. Assim, eu quero comer isso, preferência. Desde pizza, frutos do mar, tudo, capitão? Tudo. Que maravilha. Não, assim, eu não... Na verdade, assim, só um que eu não gosto mesmo, assim, não tenho hábito de comer, que é o sushi, né? Também não gosto mais de um peixe frito, né? Também. Peixe frito também. É maravilha. Não gosto, não. Então... E na cozinha, faz alguma coisa ou no máximo um miojo e um ovo? No máximo um miojo e um ovo. Cafezinho. Mas, sabe, eu tenho interesse, assim, de aprender, né? Mas Mas já disse que a esposa é boa de cozinha. Nossa Deus. Aqui, tá, mano. Aí tem que malhar lá pra poder. Tem mesmo, verdade. A gente tem que malhar. Ficar eu a mesma situação. Mas cozinho muito. Pra gente poder fechar, o que é ser policial militar? Roger, assim... O policial militar hoje, eu tenho a agradecer muito por ser policial militar. É uma situação que mudou a minha vida. De fato, mudou a minha vida.
Minha vida se transformou depois que eu fui policial militar, né? Que eu passei a ser policial militar. Então, para mim, ser policial militar é tudo, né? Abaixo de Deus e da família, é que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, família em segundo ali, mais ou menos para a páreo, e a polícia militar vem em terceiro, né? Tudo que eu tenho graças à polícia militar. Quando o capitão Ederson Januário olha no espelho, de farda e sem farda, que imagem ele vê? Humildade, Roger. É humildade, assim, não é Um que dócil. eu falo questão de humildade, mas é uma questão, assim, que eu tento preservar na minha vida. Eu tenho muito hoje uma palavra que um subtenente lá no tiro de guerra falou para nós que é, ninguém é mais inteligente ou melhor que o outro. Isso depende das oportunidades. Então, todos nós temos condições de chegar onde a gente quer, né? Então, eu tive olha só que interessante, né? Quando eu estava no tiro de guerra mesmo, por isso que aí vem a minha situação de querer ser militar, né? Num evento que estava inaugurando lá no aeroporto de Lavras, eu vi um militar fardado, era capitão, eu não sabia, né? Quem que era, né? Vi um capitão de polícia, aquilo eu fiquei admirado com aquela situação, né? E nem imaginava que um dia eu seria um capitão de polícia. Então, As voltas que o mundo dá, estendendo a mão sobre sim, nós, os filhos amados. sim. Ah, capitão, qual o peso da família na sua vida? O Roger, é muito assim, eu até falo que depois que eu aposentar aqui, eu tenho que dar vamos dizer assim, uma moral muito alta para a família, porque tem me ajudado muito, me ajuda muito, tanto minha esposa quanto minha filha, mas assim, eu vejo que essa distância que atrapalha um pouco, né, a convivência. Sim. Eu tive muito tempo assim afastado da minha família quando eu fui fazer o curso de oficiais, né? Lá em Belo Horizonte, minha filha tinha 9 meses, né? Isso pesa muito para mim, né? Que eu fiquei esse tempo ausente. Então, a família é tudo, né? Quando aposentar, que não, eu falo que não falta muito, não. Acho que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar muito cedo. Daqui alguns anos aí já tô, né, se Deus quiser, aposentando, né? Colocando a farda, Curtindo a pendurando a família farda mais e de curtir a perto. família. E para o capitão Ederson, quem é Deus? Deus é tudo. Assim, não é. Eu não estaria aqui se não fosse Deus. E falo assim, não é por querer falar, não. Assim, os acontecimentos na minha vida, se não fosse Deus. E não tem como não acreditar. Assim, tem coisas que eu conto que realmente assim são de fato Deus da minha vida. A começar pela minha vida lá no começo, né? Que todos falavam, pensavam, esse menino não vai dar certo, né? Vai entrar pro caminho errado das drogas. A primeira coisa que eu fiz, né, quando a gente começou a ser adolescente, quando os meus colegas começaram a fumar cigarro, começaram a beber, e eram assim, colegas que eu andava junto com eles, a primeira coisa que eu fiz foi para a igreja. E hoje aqui, hoje eu sou evangélico, né, não praticante, mas não condeno nenhuma religião que leva o bem para as pessoas, né. Antes eu era católico, então eu procurei a igreja católica, que me ajudou muito, me fortaleceu espiritualmente, foi a igreja católica. Então, assim, graças a Deus, daquele ponto a minha vida se transformou, né? Graças a Deus, assim, consegui chegar a constituir família, uma profissão muito boa, então Deus é tudo. Três Pontas. Três Pontas, assim, uma cidade que eu não conhecia, eu não tinha conhecimento, assim, sabia o nome de Três Pontas, alguns amigos falavam sobre Três Pontas, mas não conhecia pessoalmente. Quando cheguei aqui, me surpreendi. E falo que hoje eu estou aprendendo muito com Três Pontas. Muito, assim, não só profissionalmente, mas as pessoas, né, a população, todos as pessoas que eu conheço, né, tenho aprendido demais aqui com a cidade. Assim, cidade muito acolhedora, pessoal muito amigo.
Eu não fazia ideia. Para a gente poder encerrar o nosso cara a cara, ter estado no Pod Café Podcast foi? Olha, Roger, demais, é um orgulho, né? É um prazer imenso estar aqui no Pod Café Podcast. Muitíssimo obrigado, capitão Ederson Januário. Conseguimos, nesses 90 minutos, quase 100 minutos de programa, um programa feito para 60 chegou a 100. Isso só mostra a grandiosidade, a grandeza, a imponência, a sabedoria de um homem que está à frente de uma tropa, mas que não perde a sua humildade. E é guiado por essa humildade e pela mão de Deus que a trajetória dele, seja por onde já tenha passado, seja em Três Pontas, tenho certeza absoluta que será de vento em popa cada dia melhor e sempre buscando no fundo daquele coração orgulhar a esposa Zaira e a filha Sofia. É assim mesmo? Obrigado, isso mesmo. Gente, foi um imenso prazer, muito obrigado ao carinho de todos. Nós teremos mais uma edição do Pod Café Podcast essa semana, na quinta-feira, voltando a falar sobre o Dia do Advogado e nós teremos uma pauta muito interessante para que a gente possa discutir. Para encerrar o programa, aquela mensagem que eu falo para vocês sempre, todo o programa, e vai ser sempre assim, igual aquela mãe, aquele pai que sempre falam na cabeça do filho até uma hora que o filho acorda para a vida, tá a fim de vencer na vida, é simples. 2 receitas básicas. A primeira, desacomodar. O capitão Ederson fez isso lá atrás. Poderia ter ido para um caminho torto, poderia não ter feito nada, ter cruzado os braços, mas não. Quis sair da mesmice, daquela coisa comum que estava rodeando ele, e olha no que deu. Tira o bumbum do sofá, corra atrás de seus sonhos. Não adianta você ficar de braço cruzado esperando que o milagre aconteça, porque do céu só cai chuva. Para o milagre acontecer, é necessário que você acredite em você como imagem e semelhança do próprio Cristo e, acima de tudo, o tenha como Senhor e Salvador. Aí sim a coisa vai funcionar. Grande abraço. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus. Tchau.